Então, galerinha, bora lá? Como eu prometi, hoje eu tô trazendo aqui dicas sobre a banca CESP. Então, se você que tá aí do outro lado vai fazer prova, que é elaborada por essa banca que promove certames no Brasil todo, fica ligadinho até o final, que esse vídeo tá recheado de dicas pra você. As dicas que eu trouxe, tanto eu julgo importante, como foram dicas que foram pedidas durante a semana na minha caixinha do Instagram. Então vamos lá, sem mais delongas, para a primeira dica. Entenda muito bem o edital da sua banca. Para ver o edital da banca CESP, como é que ela cobra principalmente a questão da correção de questões. Por quê? Porque geralmente ela é acostumada a trazer no seu edital que uma resposta errada anula uma certa, ou que 25% da questão certa vai ser anulada por uma questão que você respondeu errada. Então, primeiro de tudo, para ler bem direitinho o teu edital, principalmente a questão da correção. Por que isso é importante? Porque assim, em outras bancas que isso não acontece, ou em outras provas que isso não aconteça, você pode fazer todas as questões que você tem certeza e ao final, você, para não perder pontos na possibilidade de ganhar, você vai naquele velho chute que a gente tenta. Porém, com a CESP isso não funciona. Por quê? Se no edital estiver dizendo que uma questão errada anula uma certa, ou pelo menos parte de uma certa, se você for chutar uma questão e errar, você vai se prejudicar. Então é preferível que você faça apenas as questões que você tem certeza. Geralmente essa banca traz uma prova com 120 questões, então vamos imaginar. Você respondeu 50 questões erradas, 40 questões erradas, vamos colocar 50, vamos supor. Então, dessas 50 questões que você respondeu errada, se uma errada anula uma certa, você perdeu outras 50 questões que você trabalhou, estudou para aprender e no final das contas você ficou com um saldo de 20 questões apenas. Então, entenda muito bem esse edital para não correr o risco de se atrapalhar na hora de responder essas questões, ok? Outra coisa muito importante, que é a segunda dica do dia. Busque as questões erradas. Por quê? Vou fazer uma analogia no nosso dia a dia, bem para vocês entenderem. No dia a dia é muito mais fácil a gente apontar um erro do que um acerto. Na hora da prova isso também se aplica. Quando você está estudando um conteúdo, se você ficou muito bem naquele conteúdo, você vai saber que aquela questão está certa. Mas quando não, às vezes é muito mais fácil a gente encontrar um erro na questão do que um acerto. Então, se você está inseguro em alguma questão, mas você viu que dá para responder porque aquela dali está errada, marca ela. Marque os erros, procure os acertos de acordo com o que você estudou, mas os erros às vezes ficam muito mais fácil para a gente encontrar numa prova. Eu vejo uma questão, analiso uma questão. Uma palavra transforma aquela questão em errado, então às vezes é muito mais fácil localizar. Entenderam? Outra dica muito importante. Se na hora de você assinalar o gabarito, você percebeu que errou na hora de marcar o gabarito, na sua prova você fez ela toda certinha, mas na hora que você foi marcar para o gabarito, ao invés de você marcar certo, por exemplo, você marcou errado, que a CESP traz muito essas questões de certo ou errado, verdadeiro ou falso. Se você errou na hora de marcar o gabarito, assinale os dois quadradinhos, geralmente vem dois, ou certo ou errado, ou verdadeiro ou falso. Então, se você marcou errado, pinta o outro também. Porque quando esse gabarito for ser analisado no leitor, quando essa prova for ser corrigida, essa questão vai ser anulada. Então, ao invés de você perder uma questão que você acertou por conta desse erro de que você foi marcar o gabarito, essa questão vai ser anulada e não vai prejudicar na tua pontuação da correção da prova. Então, isso é muito importante. A gente tem que fazer de tudo para não errar na hora de passar o gabarito. Mas se por acaso isso acontecer, anule a questão, ok? Outra dica muito importante que eu trago para vocês. Deixem a parte de cálculo, se na sua prova tiver, para o final. Por quê? Essa banca ela costuma trazer as provas na parte de cálculo muito bem elaboradas. Então isso vai demandar muito tempo. E quando a gente não se organiza o tempo para responder as questões, talvez a gente fique prejudicado.
Então, separa as questões de cálculo para o final, para que você consiga realmente ver a prova direitinho, desenvolver todas as questões e ao final você chega na parte de cálculo. Saiba gerenciar o seu tempo, ok? E uma dica importante na parte motivacional também para vocês. Se você percebeu que errou, na hora que você foi conferir seu gabarito, que você errou algumas questões, não se desespere. Essa banca, ela costuma trazer o melhor colocado, geralmente ele faz 80% da prova. Então, assim, é muito difícil fechar a prova dessa banca, justamente também por conta dessa dinâmica de uma errada anular uma certa, e às vezes as pessoas involuntariamente acabam querendo marcar, mesmo sendo dito que não chute, que faça a prova consciente, mas às vezes a gente fica naquela, sabe? Ah, mas essa daqui eu acho que é assim e eu vou marcar. Então, se você perceber ao conferir o seu gabarito que você errou algumas questões, não se desespere. Espere o resultado final dessa prova, porque ela é muito difícil de alguém fechar a prova, ok? E uma dica muito importante: entendam o perfil da banca. Se é a primeira vez que você vai fazer essa prova da CESP ou se você já é acostumado a fazer, nunca é demais, gente. Procurem em bancos de dados na internet provas anteriores, resolvam essas questões dessa banca. Principalmente se for do cargo que você deseja, mas se você não achar, se não tiver do seu cargo, procure um cargo similar, com questões que caiam o mesmo conteúdo, a mesma disciplina. Para quê? Para que você comece a entender a dinâmica da banca, para que você crie familiaridade com essas questões, para que no dia da prova você não seja pego tão de surpresa com a dinâmica dessa banca. Ela é bem específica, ela gosta de pegadinhas e ela gosta de questões muito elaboradas. Então, o máximo de questões que você puder resolver, melhor. Faça o método simulado em casa. Como é isso, Gisele? Como é o método simulado? Separa um dia, um horário do teu dia, seja final de semana, seja à noite, como você tiver disponibilidade, mas simula o dia da prova. Pega uma prova anterior, marca o tempo que tem no edital dizendo que é da prova, fala com todo mundo que não te interrompa e simula o dia da prova. Faz esse método simulado várias vezes, para que no dia da tua prova você esteja totalmente preparado e seguro de si. É muito importante que quando você for fazer essa prova, você esteja seguro, que você entenda que você deu o seu melhor, que você estudou e que você está preparado. A confiança também é um ponto muito importante para quem vai fazer prova de concurso. Tá bom? Se vocês quiserem mais dicas, se ficou alguma dúvida, pode me chamar no direct, que eu estou sempre de olho para responder as dúvidas de vocês, ok?